Candidata, na sua opinião e nas conversas que tem feito durante a campanha, quais os problemas mais sérios a serem sanados em Baixio? E como a senhora pretende resolvê-los caso venha a ser eleita? Eu vou me remeter a algumas conversas que eu tenho tido nas visitas dessa última semana. Abelardo, foi com muita indignação que nós temos visitado algumas famílias que passam fome. Porque eu não sei se vocês sabem, mas existe uma diferença entre insegurança alimentar e fome. Insegurança alimentar é aquela pessoa que não sabe o que vai comer todo dia, mas ela come. É aquele casal jovem que eu tenho encontrado também no Baixio, aquele casal jovem que não tem um emprego, que quando chega a hora do almoço, ele vai para a casa da mãe dele, ela vai para a casa da mãe dela, cada um fazer sua refeição lá, porque eles não têm em casa o suficiente para se alimentar. Mas eles não passam fome, né? Isso é insegurança alimentar. Fome é aquela família, como a gente visitou esses dias, uma família de 9 pessoas, que chegou 4 horas da tarde e o que eles tinham comido era manga verde com sal, porque não tinha outra coisa para comer. Então, essa, na minha leitura, é o principal desafio. Eu não consigo imaginar como um prefeito pode dormir à noite, pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que no seu município as pessoas passam fome, sabendo que naquela noite tem crianças que estão dormindo de barriga vazia, sabendo que tem mães que estão chorando porque estão vendo os filhos pedir comida e ela não tem para dar. Então, eu acho que isso é uma coisa, o meu principal desafio é esse. A gente tem enxergado isso, é acabar com a fome, é acabar com a insegurança alimentar no município de Baixio. Um outro desafio que a gente tem percebido na conversa com as pessoas é a dificuldade de emprego. O Baixio hoje não tem emprego. O único empregador praticamente do município é a prefeitura. Tirando isso, você conta nos dedos das mãos e sobram dedos a quantidade de pessoas que geram emprego hoje no Baixio. Então, outra dificuldade que a nova gestão vai ter que enfrentar é a dificuldade de gerar empregos no município de Baixio. Uma outra dificuldade é a moradia. Muita gente hoje precisa de casa. Quem casa quer casa, né? Precisa de uma habitação, precisa que voltem a ter projetos habitacionais no município de Baixio. Muitos outros têm casas, mas precisam de um programa de melhoria habitacional, porque não conseguiu construir o banheiro, porque o piso ainda está o piso grosso, porque não tem condição de botar um telhado. Então, essa dificuldade da moradia é uma outra questão que precisa ser enfrentada. E, por fim, tive a grata surpresa hoje de manhã de conversar com o jovem Emanuel, que me despertou, junto com outras leituras que a gente já vinha fazendo, para a necessidade de políticas para a juventude. A juventude do Baixio hoje precisa de um alento. Precisa de alguém que olhe para eles e diga: você pode, você é capaz. E eu conversava hoje pela manhã com o Emanuel e dizia assim: Emanuel, mais do que uma prefeita, eu quero ser um exemplo. Eu quero ser um exemplo para o jovem do Baixio, para dizer a ele: olha, assim como você, os meus pais eram trabalhadores, eram humildes, e eu consegui chegar até aqui. Eu consegui chegar até aqui porque alguém me deu a mão, porque alguém me incentivou, porque alguém disse que eu era capaz e que eu podia. Porque quando a gente, isso talvez Abelardo lembre, há alguns anos atrás, e eu tenho mais de 40, então já fazem alguns mesmos, existia um ditado que diz assim: filho de pobre não estuda, filho de pobre não se forma, filho de pobre só servia para a roça e para a cozinha. E essa foi a realidade onde eu cresci. Mas alguém olhou para mim e disse: você pode, você é capaz. Então, a juventude do Baixio hoje, ela precisa dessa oportunidade, precisa que alguém olhe para eles e diga: você pode, você é capaz, e mais do que isso, que esse alguém diga: eu estou aqui para isso. Eu serei a prefeita que trarei oportunidade para os jovens de Baixio. Trarei oportunidade de formação, trarei oportunidade de emprego, trarei oportunidade de renda. Investirei nos jovens do Baixio para que quando eu saia do Baixio, Abelardo, porque eu vou voltar a ser professora,
Eu não pretendo passar a minha vida inteira sobrevivendo da política. Eu sou professora hoje e vou voltar a ser professora depois do meu mandato. Mas quando eu voltar a ser professora, eu vou ter a consciência tranquila de que eu fiz tudo o que era possível para que os jovens do Baixio tivessem as mesmas oportunidades que eu tive e que eu trabalho para que as minhas filhas tenham. Além do mais, Abelardo, nessas conversas que a gente tem visto por aí, uma coisa me chamou muita atenção. As pessoas têm dito que o nosso adversário tem andado nas residências falando de mim, falando da vice do Jackson, né, que era o candidato ligado a Zé Humberto, que foi impedido de concorrer, e falando de Gleice Kelly. Né. 3 mulheres, eu fico imaginando um homem falando de 3 mulheres, e eu me perguntei à pessoa, e o que é que ele tem para falar de mim? E aí a pessoa disse, professora, ele diz que a senhora é forasteira. Ele diz que a senhora não é do Baixio. E aí eu quero responder isso aqui, Abelardo, a todas as pessoas que nos assistem. Eu tenho muito tempo de serviço no Baixio. Eu e Newton temos uma história no Baixio. Hoje, as pessoas que andam no Baixio, em toda casa que a gente entra, a gente escuta um depoimento de algo que Newton Alencar fez naquela casa, de algo que ele fez por aquela família, de algo que ele atendeu uma necessidade de saúde, de moradia, de alimentação. Hoje, quem anda no Baixio encontra prédios públicos que foram construídos por Newton Alencar. Encontra obras que foram concluídas, feitas na gestão de Newton Alencar, que é uma coisa que eu desafio esse gestor que aí está a mostrar algo que ele tenha feito. Afinal de contas, ele foi o prefeito durante a gestão passada. Durante os 6 anos passados, foi ele que governou. E eu desafio ele a mostrar uma coisa que ele tenha começado e terminado, uma obra que ele tenha começado e terminado no Baixio. Porque não existe. Mas a nossa presença, principalmente, Abelardo, ela nunca envergonhou o baxiense. Não tem um baxiense hoje que não nos receba bem, que não abra a porta, que não diga seja bem-vinda. Eu encontro quem possa até não votar em mim, mas reconhece que as minhas propostas são as melhores, reconhece que eu já ajudei um parente, que eu já ajudei um amigo, que eu fiz tudo o que foi possível por aquele município e por aquelas pessoas. A professora Cacilda nunca envergonhou o Baixio. A professora Cacilda não levou a polícia para dentro da prefeitura do Baixio. A professora Cacilda não saiu algemada enquanto ente público, entrando num camburão por conta de malversação de recurso público, por conta de peculato, por conta de fraude. Então, se essa é a presença que você deseja, meu adversário, você realmente tem razão. Essa presença aí eu não tenho. Eu tenho a presença de honra, eu tenho a presença de trabalho, eu tenho a presença de propostas para mudar o Baixio, de começar um novo tempo.